quero compartilhar algo com os irmãos essa noite. E antes da gente começar, eu acho que a gente entra agora num período muito interessante, né? Da vida das pessoas, né? Nessa época do ano, eu acho bem interessante. A gente consegue fazer uma retrospectiva, né? A gente está aí há pouco mais de 40 dias do final de um ano, né? Um pouco mais, hoje é dia 19. Então estamos bem próximo do fim de mais um ano. Nós estamos falando um pouco sobre isso agora na escola bíblica, né? Para alguns vão dizer assim, nossa, mas passou tão rápido. E outros vão dizer, nossa, está demorando muito, queria que chegasse logo no final. Na verdade, o tempo é igual para todo mundo, né? Essa dimensão do tempo é igual para todo mundo. Mas a sensação é diferente. A sensação é diferente. E aí, isso vai depender muito de o que você fez com o seu ano. O que você fez desse ano que está encerrando. Aí é bom, é um momento excelente para a gente parar, pensar a respeito dessas coisas, né? O que você fez, seus planejamentos, você lembra? Eu confesso que eu acho engraçado algumas coisas de rede social, né? Por exemplo, o Facebook é muito interessante. O Facebook fica te lembrando, né, das lembranças de um ano atrás. Onde você estava, o que você estava fazendo. Tem umas coisas que são bacanas, né, Thalita? Tem umas coisas que são interessantes. Tem umas coisas que você fica com raiva de onde você estava. Por que o Facebook está me lembrando disso? Eu queria lembrar disso. Né? Mas é como se fosse a sua consciência, né? A sua memória. Ali, ó, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei onde você estava no verão passado. Com quem você estava no verão passado. É mais ou menos isso. E a gente começa a pensar nessas coisas agora, nessa época, né? É aquela época que você começa a abrir a gaveta para trocar de roupa e você fala assim, caramba, essa blusa eu já usei na semana passada, essa também, essa meia está furada, precisa trocar, precisa jogar fora. É aquela revisão que você começa a fazer a partir da gaveta, né? Você vai procurar alguma coisa e você não encontra aquele monte de papel. E aí vem aquela célebre frase que todo mundo fala. Por que eu guardo tanto papel? A casa de todo mundo é assim ou só a casa de professor que é assim? A gente guarda muito papel. Para quê? Tem conta, às vezes as contas já estão todas no e-mail. Você não usa mais papel para pagar nada. Mas está lá bendito do papel da conta. Será que é para lembrar para a gente que a gente tem que pagar? Não sei. Mas a gente começa a revisar essas coisas, né? Os meus planejamentos, o que eu decidi fazer no começo do ano, primeiro semestre, o que eu cumpri, o que eu não cumpri, as minhas metas. A gente começa a rever agora isso para já pensar nas próximas. É um momento propício para isso. A gente avalia o que a gente fez e a gente projeta o que a gente vai fazer. E quando a gente pensa numa caminhada de fé, é assim também. É assim também. A gente pensa como que, ou pelo menos deveria ser, né? Se não é, pelo menos deveria ser. A gente pensa como é que eu estava um ano atrás com relação à minha caminhada de fé. Como que está, se a gente pudesse traçar um gráfico, como é que seria o gráfico desse aspecto, desse cruzamento de informação, né? A minha vida e a minha comunhão, meu crescimento, né, com Deus, a minha comunhão com Deus, a minha maturidade de fé, como está isso? Se nós pudéssemos quantificar isso, o que eu acho que é quase impossível fazer isso, mas se fosse possível colocar num gráfico, como é que seria? O seu gráfico seria um gráfico, uma linha reta, falando uma linguagem bem matemática aqui, seria um gráfico de uma equação de primeiro grau, crescente ou decrescente. Está pior do que estava um ano atrás. Ou uma parábola, né? Um gráfico de uma função de segundo grau, uma parábola. Começa crescente, uma parábola com concavidade para baixo. Começa crescente e depois fica decrescente, começa a cair. Ou então o gráfico de funções trigonométricas, tem gente que gosta mais dessas. Pastor, está ficando complicada a mensagem. O gráfico senoide, assim, ó, que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Uma hora está em cima, outra está embaixo. Uma hora é 1, 0, menos 1. 0, 1, menos 1. Fica assim, oscilando. Como é que está? Se você pudesse colocar os dados num gráfico, assim, botar numa tabela e para construir um gráfico, como é que seria isso?
A gente não faz isso analiticamente assim, né? Claro que não, lógico, graças a Deus que não. A gente não faz isso analiticamente, mas a gente consegue fazer isso internamente. A gente consegue medir isso no nosso coração, na nossa vida, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E isso tem a ver com tudo que a gente faz. Isso tem a ver com o que eu estava falando em relação ao tempo. Isso tem a ver com as nossas prioridades. Porque agora é hora de avaliar isso que é prioridade. E aí, numa geração que nós vivemos em que o tempo é algo tão frenético, o tempo é um negócio tão cruel, o tempo acaba sendo perverso para alguns até. Você vai dizer, mas eu não tenho tempo para fazer tudo o que eu planejei fazer. Verdade, verdade. Muita coisa que eu planejei fazer esse ano eu não consegui fazer. Muita coisa. Mas eu não posso reduzir tudo e dizer assim, né, cair num senso comum e dizer, mas é o tempo, é a falta de tempo. Isso pode ser uma desculpa para mim mesmo, ou uma boa desculpa para eu dar para algumas pessoas. Mas eu sei que não é o tempo culpado. Porque muitas vezes eu tenho tempo, mas eu não priorizo o que eu preciso fazer. Tem um livro muito interessante que eu li já há alguns anos, e depois a gente estudou num dos cursos da UDF, tem um tema que trata desse livro, a lição trata exatamente desse livro, chama-se 5 Linguagens do Amor, acho que alguns já devem ter lido, e uma dessas linguagens eu acho muito interessante, chama-se tempo de qualidade. O autor coloca que uma forma de expressar amor ou de receber amor é tempo de qualidade. E é bem interessante, isso cai muito bem para esse tempo que a gente vive, né? Porque o tempo, ele é muito escasso, ele é muito caro. Ele é muito caro, é precioso. A gente brinca assim, né? Alguém, a gente se chama para fazer alguma coisa que você não quer fazer, você fala assim, rapaz, meu tempo é muito caro, você me paga muito caro para fazer isso. Você consegue uma mão de obra mais barata para fazer isso. E aí você vai lembrar de histórias, de mensagens que mandam aí nessa época agora de final de ano. Então você recebe dezenas, milhares de mensagens de Natal, de não sei o que, falando sobre um monte de coisa, refletindo a vida. Aquela série de história do filho que pergunta para o pai quanto que ele ganha por hora, porque ele quer comprar uma hora do pai, porque o pai não tem tempo para ele, essas coisas. Algumas pessoas até choram, as pessoas ficam emotivas nesse momento, nessa época do ano, e choram até por causa dessas coisas. Mas o que de fato a gente faz na prática para otimizar o nosso tempo? Para fazer valer a pena o tempo? E aí isso tem a ver com uma coisa que nós temos falado muito aqui nesses últimos dias, que tem a ver com paixão, tem a ver com você estar intensamente fazendo o que você está fazendo naquele momento. Não importa o quanto tempo você vai ficar fazendo aquilo, mas o importante é a intensidade com que você faz aquilo. Isso faz toda a diferença. Porque você pode passar o dia inteiro com uma pessoa assim, tô ouvindo, pode falar, não, é rapidinho, eu tenho só que responder 15 mensagens aqui, mas é rápido. Você pode fazer, estávamos falando isso no grupo familiar, no grupo caseiro, quinta-feira. Você pode passar o dia inteiro com uma pessoa e com o seu smartphone, o seu telefone, o seu tablet do lado do seu computador, trabalhando. É um tempo de qualidade. Para quem? Para o seu trabalho, talvez, para as suas funções, para aquilo que você tinha que fazer, mas para aquela pessoa que está do seu lado, é um tempo de péssima qualidade. Péssima qualidade. E você costuma ir em restaurantes e olhar para as mesas do lado e as pessoas estão exatamente assim. Você fala, cara, o cara está pagando um jantar aqui nesse restaurante para sentar com a pessoa, para desfrutar do tempo ali com a pessoa e fica no celular. A gente faz isso o tempo todo sem perceber. Eu não estou fazendo uma crítica aos irmãos, não. Eu falei isso quinta-feira também. Isso é uma crítica aqui, ó. Bate primeiro aqui. Eu agora entro no carro, eu entro no meu carro e faço assim com o celular, igual criança. Toma, Mariana, segura. Porque se ficar comigo, a hora que para no sinal, aquele sinal de tempo, sabe? 58 segundos, você fala, rapaz, dá para responder umas 4 mensagens. Primeira coisa que você vai fazer, ó, que bênção. Um anjo passou aqui e derrubou. Primeira coisa que você vai fazer, peraí, dá para responder aqui, ó. Peraí, é importante. Eu tenho que mandar aquela mensagem, a pessoa está esperando, no sinal, dirigindo. Aí tem campanha educativa agora, do sistema de trânsito aí, para você não digitar enquanto dirige.
Já tem uma multa, já aumentaram o valor da multa para quem fala nesse bendito celular, o telefone, enquanto dirige. Mesmo assim, a gente não dá atenção a essas coisas. Nós brincamos na quinta-feira que o Dimas ia ficar aqui na porta, com uma caixinha escrita: deposite aqui o seu celular. Para que você entenda que esse tempo que a gente passa aqui, ele pode não ser um tempo muito longo. Para alguns até é longo, né? Nossa, 1h30, 2 horas, não aguento mais. Mas para alguns não é tão grande assim. Mas que você possa desfrutar o máximo de todo esse tempo aqui. Paulo, que viveu num tempo em que não tinha smartphone, que não tinha essa tecnologia toda, Paulo, escrevendo a uma igreja, ele diz assim: rogo-vos, peço, clamo a vocês que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Vivo, santo. Por que Paulo fala: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo? Porque já naquele tempo, acho que Paulo entrava às vezes em algumas sinagogas, em algumas reuniões, que as pessoas pareciam um Walking Dead, sabe? Meio que dormindo assim, morto vivo. Paulo deve ter visto essa cena, né? Então ele falou assim: eu peço em nome de Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, que você, quando vier prestar culto, venha prestar um culto com um sacrifício vivo, acordado. Joga uma água nesse rosto, acorda. Santo, um sacrifício santo. Santo não é, eu sou santo, eu não me misturo. Não, santo de separado. Separar um tempo para isso. Sabe quando você separa um tempo para sua mulher, para sua esposa? Sabe quando você separa um tempo para o seu filho, um tempo de qualidade? Você está santificando. Ó, que legal. Sabe por quê? Porque santo nada mais é do que separado. Então, santificar, o que é santificar alguma coisa? É separar. Separa tempo, então santifica o seu tempo. Apresenteis os vossos corpos sacrifício vivo, santo, agradável. Rapaz, você já pensou? Eu sei que Deus é amoroso, Deus é longânimo, Deus é amor. Mas já pensou Deus olhar para mim e falar assim: rapaz, você está desagradável hoje, hein? A pessoa, Deus falando, Deus sendo sincero, Deus sendo sincero com você: rapaz, você está desagradável hoje, reclamando de tudo, bocejando, falando que a sua vida não presta. Pô, mas você está chato, hein? Está ficando velho mesmo, nem eu que sou eterno. Nem Matusalém, que viveu 1000 anos, era chato assim igual você. Você vai viver quanto dessa chatice? 80? Ainda bem que é só 80. Já pensou se Deus fizesse uma hashtag sinceridade com você? Como é que seria? Ia dar ruim. Para uns aqui ia dar ruim pra caramba. Então, queridos, Paulo continua dizendo: sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional. Sabe, entendimento. Nós cantamos aqui, a gente se alegra quando a gente canta. A música tem essa qualidade, né? A música tem essa virtude, tem esse poder mesmo de mexer com a gente. Sabe por que no início do século, no século XIX, ou no início do século XX, algumas igrejas proibiam tambores, bateria? Século XX, eu estou falando de algumas décadas aí passadas, que igrejas proibiam o uso de bateria, desse negócio aqui. Isso aqui é coisa, isso aqui deve ser um instrumento africano, isso deve ser do cão. Era proibido. Sabe por quê? Porque de fato a música, os tambores, as cordas, cada instrumento, ele mexe com uma parte do nosso corpo, com uma emoção. Isso é verdade, isso é ciência, isso não é carochinha não. Então quando a gente canta aqui, nós estamos nos entregando totalmente. As nossas emoções estão sendo entregues. Você chora, não é porque você é um banana que você chora, não, porque as suas emoções estão aqui sendo entregues, derramadas. A sua vida está sendo entregue aqui, derramada. É isso mesmo, é o que Paulo está falando. Sacrifício vivo, santo, agradável, falso culto racional, entendimento. Mas isso tem que gerar em nós alguma coisa.
Isso tem que gerar em nós uma paixão pela vida que o Senhor nos dá. É essa vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Não vai ter outra não. É essa. Você tem que fazer valer muito a pena essa. Porque Ele já fez valer a pena. Ele fez valer a pena quando Ele morreu na cruz por nós. Quando Ele derramou o sangue dele lá. E Ele falou assim: agora você tem livre acesso ao Pai. Olha só. Eu vou lá preparar um lugar para receber vocês. Jesus inaugurou uma era, um tempo em que não vai acabar mais, é eterno para nós todos. Ou a gente acredita nisso, ou isso faz parte da nossa base de fé, daquilo que a gente crê, do nosso credo. Ou a gente acredita que de fato vai passar de 70, 80 e a gente vai morrer, acabou e não tem mais nada. Mas a eternidade você não vai começar a viver quando você fechar os seus olhinhos belos e for para aquela urna bonita de madeira. A eternidade já começou. Sabia? A eternidade para nós já começou. Porque o que vai voltar ao pó, isso é uma outra série de sermões que eu tenho preparado a respeito disso. O que vai voltar ao pó é essa aqui, essa matéria, esse corpo aqui. Mas tem algo em você, tem algo em nós que é eterno, que vai viver para sempre. É louco isso, né? Isso ofendeu um monte de grego quando Paulo falou disso. Um monte de grego ficou ofendidinho quando Paulo falou isso. Eu espero que você não seja grego, fique ofendido com isso. Mas isso é verdade. Mas eu quero ler com os irmãos um texto. Nós temos estudado algumas cartas, né, de Paulo, estudamos algumas cartas nos nossos grupos, e tem uma carta que eu gosto muito, uma carta pastoral de Paulo, endereçada a um rapaz, um jovem rapaz, estava começando o seu ministério, numa igreja que foi plantada por Paulo, e Paulo deixou esse camarada lá. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, verso 2, no capítulo 2, verso 14. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 14. Aliás, vamos ler a partir do verso 11. A partir do verso 11, por favor. Amém? Todos acharam? Então vamos acompanhar a leitura. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitem, exceto para a subversão dos ouvintes. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça
todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão, os que se opõem. Disciplinado com mansidão, os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, e nós compreendemos a reverência que essa palavra traz aos nossos corações. Que essas palavras escritas aqui por Paulo, Senhor, endereçadas a Timóteo, são palavras inspiradas pelo Teu Espírito Santo. O mesmo Amém. Espírito Santo que está aqui entre nós. Amém. O mesmo Espírito Santo que habita em nós. Amém. E nós oramos, Espírito Santo, faça a Tua vontade nas nossas vidas nessa noite. Amém. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, que possamos compreender a verdade, aquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações. Amém. Que em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, se cumpra nas nossas vidas. Amém, Senhor. Que em nome de Jesus, não saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas que acrescente ao nosso coração, acrescente à nossa vida, conhecimento da Tua palavra, Amém. Verdade do Senhor, Amém. Verdade acerca de quem Tu és. Amém. E que isso mude a nossa vida, que isso nos coloque mais perto de Ti, o que significa estar mais perto da Tua vontade para nós, do alvo que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto é muito claro, o texto é muito preciso, ele é muito real. De tudo que nós falamos, eu comecei a partir do verso 11, Paulo diz: fiel é esta palavra. A primeira coisa que nós temos que entender é que o Senhor é fiel. Amém. Ele é fiel à palavra dele. Algumas pessoas têm um entendimento errado a respeito da fidelidade de Deus. As pessoas às vezes pedem algumas coisas a Deus e falam assim: não, porque o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor é fiel para cumprir a palavra dele. Então, se o Senhor deu uma palavra para você, é do Senhor, Ele é fiel para cumprir essa palavra. Se você leu algo aqui, nesse livro, e você entendeu pelo Espírito Santo, porque não tem outra maneira de compreendermos se não for pelo Espírito Santo, você compreendeu que era uma palavra de Deus para você, Ele é fiel para cumprir esta palavra. Paulo já começa aqui, não no início da carta, mas nesse trecho em que ele vai desdobrar algumas coisas, alguns assuntos para Timóteo nessa carta. Ele começa dizendo: Timóteo, creia que Ele é fiel. Ele continua falando, e é interessante como o estilo literário de Paulo, né? Ele vai dizendo assim: porque se você perseverar, o Senhor persevera com você, você vai reinar com Ele. Ou seja, persevera na